Olá, seja bem-vindo ao canal. A verdade não segue modinha, ela julga a modinha, né? Do que é que você está falando, Luiz? Veja só. Por que a Igreja Católica Apostólica Romana nunca, jamais irá se modernizar, pelo menos como aos moldes daqueles que querem modificar a Igreja? Ela jamais vai fazer. Então, todo o tempo, constantemente, tem alguém aí que abre a boca e diz, né? A igreja precisa se atualizar, precisa se modernizar, precisa aceitar o divórcio, casamento homoafetivo, ordenação de mulheres, aborto, que mais? Ideologia de gênero, senão vai morrer. Então, constantemente você escuta esse tipo de discurso. Aí a gente pergunta, né? Desde quando a verdade precisa correr atrás da opinião pública, né, para continuar sendo verdadeira? A verdade não vai atrás disso. Então, a verdade, ela não acompanha moda, ela não acompanha ideologia. Pelo contrário, a verdade ela elimina as ideologias. E foi isso que a igreja fez desde sempre. Se a gente olha para a história, para o passado, a gente vê que a igreja destruiu todas essas bobagens, essas loucuras, né? Então, quem quer modificar a Igreja Católica Apostólica Romana, primeiro tem que se modificar, né? Modificar-se, modificar a si próprio. Aliás, o fiel católico ele não está preocupado em modificar a igreja, né? Ele não está, pelo contrário, está preocupado se as missas estão no horário certo, né? Está tudo conforme o previsto, se a saúde do padre está em dias, né? Se o festejo do padroeiro vai correr bem, né? É como o padre Gabriel Vilaverde outro dia falou, né? Eu prefiro os fiéis igrejeiros, aqueles que ficam o pé na realidade, que se preocupam com as questões diárias, cotidianas da paróquia, da comunidade, e não com teorias, né? Não com divagações de internet sobre isso, sobre aquilo. Então, ele prefere as pessoas fincadas na realidade. E eu, neste caso, estou me referindo aos católicos verdadeiros, né? Porque eles não estão preocupados em modificar a Igreja Católica. E não estou me referindo aos hereges, aos de fora, né? Então, essa galera que cobra a atualização da Igreja, eles pensam que a Igreja Católica é uma ONG, é um partido político, é uma empresa que precisa fazer pesquisa de satisfação para atender o cliente. O Papa não está preocupado com a atualização da igreja. Por quê? Ele está preocupado com a salvação das almas. É assim que todo padre deve se preocupar, porque é o mais importante. A finalidade da igreja é essa. É batizar em nome de Cristo, em nome da Santíssima Trindade e ofertar a fé católica, que é o credo católico. A gente reza em toda missa aos domingos, né? Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É o nosso credo. Ou seja, qual é o fundamental do católico? Os sacramentos e o cumprimento da lei de Deus, são os 10 mandamentos. Né? Cumprimento, cumpre a lei de Deus, obedece a Deus. Então, no final das contas, a fé se resume a isto, a obedecer a Deus, amar a Deus e, claro, cuidar do próximo também. Por quê? Porque a igreja ela não foi fundada por nenhum marqueteiro, né? Marqueteiro político, enfim, nenhum profissional do marketing digital. Ela foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus próprio encarnado. Então ele não disse, vou fundar uma igreja e conforme a cultura, se achar bonitinho, eu vou mudando ela. Não, ele falou, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ainda mais, né? Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Quem se converter será batizado e será salvo. Quem não se converter não será salvo, será condenado. Isso é a palavra de Cristo, do próprio Cristo. Ou seja, a igreja ela tem uma garantia de existência, de indefectibilidade. Então, ela não erra naquilo que ensina sobre fé e moral. Você jamais verá um papa errando quando falar de cátedra sobre questões de fé e moral. Ele jamais vai errar sobre essas matérias, né? Então, se amanhã todo mundo achar que 2 mais 2 é igual a 5, isso não será verdadeiro, isso não vai tornar a validade, por mais que todo mundo
queira que seja 5. Então, a matemática vai continuar dizendo que é 4. Do mesmo modo, com essas questões, com esses dogmas, com essas verdades são eternas. Ou seja, as coisas não vão mudar porque alguém, político, quem quer que seja, acha que deve mudar. Então, essa tentativa externa de mudar a Igreja Católica é batida demais, né? Então a história da humanidade já provou milhões de vezes isso. Lá no século I, o que é que se exigia dos cristãos? Uma honra ao imperador, ao César, jogar um punhado de cinzas no fogo. Os caras não faziam. O que é que acontecia? Morria, né? Cristão queimado, vivo, assado igual churrasquinho, degolado, crucificado, jogado em caldeirão com óleo fervente. Não foi assim que São João Apóstolo? Virava comida de leão. Né? E sobreviveu, a igreja sobreviveu. No século IV, por exemplo, a heresia ariana, da noite para o dia, o mundo virou ariano. A igreja sobreviveu disso, né? Então a igreja destruiu essas heresias todas, né? Aí a gente vai lá para o século XVI, Revolução Protestante, que foi uma abertura, querendo ou não, para outras revoluções posteriores. Então olha para a nossa realidade, em cada esquina tem uma seita, alguém dizendo diferente. No mesmo século XVI, então, enquanto o rei queria o divórcio, né, Henrique VIII, a igreja disse não, a igreja passou por cima disso, até hoje é o não, a igreja não permite isso. Revolução Francesa do mesmo jeito, século XVIII, matou um monte de gente, né? Matou um monte de gente. A igreja subsistiu e vai subsistir. Século XX, Revolução Comunista Bolchevique na Rússia, quase um terço do mundo inteiro escravizado pelo comunismo, né? E cujos efeitos até hoje persistem. Então, a igreja sobreviveu a tudo isso, inclusive lutou bravamente contra isso, né, contra essas ideologias satânicas, comunismo, socialismo, etc. Ainda no século XX, né, então todo mundo queria aí o controle de natalidade. Conseguiram, né? A igreja disse que não. Paulo VI, o encíclica Humanae Vitae, todo mundo riu da igreja, debochou a igreja arcaica, medieval, etc. E hoje, qual o resultado disso? Então, as previsões de Paulo VI, divórcio explodiu, aborto, demais, os apologistas então, né? Objetificação da própria mulher, deterioração da própria família, né? Então, casos e casos espalhados no mundo inteiro. Ou seja, a igreja se opõe a isso, porque ela sabe dos efeitos disso. Quando a igreja se atualiza, né, se assim fosse, né, quando ela resiste a isso, quando ela não resiste a isso, ou seja, quando ela se atualiza, na verdade o mundo perde, porque ela é uma rocha, ela é o centro, né? Então ela acaba firmando a ordem no próprio planeta, né? Então, por que essa atualização que tanto insistem em fazer da igreja, né? Na verdade é uma forma de desvirtuar os próprios dogmas que a igreja sustenta há tanto tempo, os próprios sacramentos, contrariar, por exemplo, o próprio evangelho, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, desumanizar ainda mais o ser humano. Por isso que a igreja não muda, ela não vai mudar. Então, quando mais a igreja permanece fiel ao comando outorgado por nosso Senhor Jesus Cristo, né, mais gente vai reconhecer que ela é, de fato, a verdadeira rocha, sobre qual a igreja foi edificada, né? Então foi que Cristo falou: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Daí qual é o resultado? Firme até hoje. Inclusive muitos protestantes se convertendo, né? Reconhecendo que a verdadeira religião é o catolicismo. Então, enquanto o mundo faz barulho, a igreja permanece firme, porque ela é essa rocha, né? Então a igreja já sobreviveu a impérios romanos, bárbaros, né? Revolução Francesa, nazismo, comunismo, socialismo também, né? E agora essas loucuras modernas que nós vemos no dia a dia, né? Então a igreja não precisa de aprovação externa. A única aprovação que ela necessita é a aprovação do próprio Espírito Santo. E se eu falo assim, eu estendo a cada um de nós, né?
Porque, no final das contas, não há democracia. O que há é uma teocracia, que é o próprio Deus que conduz a igreja. Então, não adianta querer mudar a igreja, principalmente os que são de dentro, ou seja, os católicos, pelo menos se dizem católicos. Não adianta querer mudar, porque não vai mudar. Se deu certo durante 2000 anos, obviamente dará certo durante 4, 6, 8, 10 mil anos, o tempo que for necessário, o tempo que Deus julgar. Tá? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, né, antes que eu seja cancelado, talvez você também, por compartilhar. Tá? Então, fica com Deus, abraço e até mais.